Hoje teremos uma matéria muito interessante sobre animais exóticos e silvestres. Vamos mostrar os mitos e verdades sobre a alimentação do seu pet. Você já ouviu falar em ecoterapia? Vamos falar sobre o assunto e mostrar que os animais são essenciais em nossas vidas. Está no ar o Mundo Animal. Olá! Hoje começaremos o programa falando de animais exóticos e silvestres. Você sabe a diferença entre eles? Então confira a matéria. Cachorro e gato são animais bastante comuns de ter como pet. Mas você já pensou em ter um bichinho diferente? Uma iguana ou uma cobra, quem sabe uma arara? Pois é, esses animais são conhecidos como exóticos e silvestres. Animais exóticos são aqueles trazidos de outros países. Como exemplo, temos a cacatua, o esquilo da Mongólia, o guaxinim, a cobra piton. Já os animais silvestres são animais nativos do país em que se encontram. No Brasil temos o papagaio, a jiboia, a arara, o sagui e entre outros. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando vai adotar um tipo de animal como esse é que você tem que ter alguns cuidados diferenciados em relação ao cão e o gato, né? As aves têm que ter um alojamento adequado, uma gaiola, uma alimentação balanceada. Os roedores são animais bastante delicados, são bem interativos, bem brincalhões, também tem que ter gaiolas específicas, né? E os répteis têm que ter vários cuidados com relação à alimentação e à temperatura do ambiente. As aves podem ser excelentes companhias para quem gosta de um bichinho em casa. Mas o dono deve saber que, assim como qualquer outro pet, elas também precisam de atenção, além de muito cuidado com o cardápio e o ambiente em que vivem. Para as aves, a gente tem sempre que ter em mente o tipo de ave, o porte e o ambiente onde ela vai viver. As aves de canto vivem muito bem em gaiolas, né? E tem que ter uma alimentação balanceada, tem que ter a interação com outras aves para desenvolver bem o canto, né? As aves, como as calopsitas, por exemplo, precisam de bastante interação com o ser humano, gaiolas com um espaço amplo, onde eles possam se movimentar e brincar bastante, uma alimentação balanceada e cuidados na hora de recolher os animais, na hora de dormir, para que eles não sofram com problemas respiratórios. Os papagaios são animais mais adaptados ao nosso clima, são bastante brincalhões, bastante interativos também, tem uma alimentação bem variada que a gente deve oferecer e também tomar os cuidados para recolher os animais e eles não passarem frio durante a noite. Os roedores são animais bastante inteligentes, com aparência frágil. Na sua alimentação, é fundamental alimentos como pedras de cálcio ou frutas mais resistentes para que possam afinar os dentes que crescem constantemente. Hoje, muita gente opta por criar os roedores em casa, por serem animais bastante brincalhões, bastante interativos e bastante fáceis de cuidar, né? São animais de tamanho pequeno, né? Pode ser desde um hamster, que é bem miudinho, alguns outros tipos de rato, de gerbil, chegando até os porquinhos da Índia e até os coelhos, que já são animais um pouco maiores. Todos eles têm que ter uma alimentação balanceada, uma gaiola que tenha o espaço adequado para cada espécie, brinquedos para que ele possa se distrair, né? E ter uma alimentação bem variada, com frutas, verduras e legumes, além de uma ração de boa qualidade. Atualmente, os répteis estão conquistando um espaço importante no papel de animais de estimação. Criatórios licenciados pelo IBAMA oferecem iguanas, tartarugas e até mesmo cobras para serem adquiridos como pets. Para que esses animais sejam criados de maneira saudável, é necessário que o dono se atente aos diversos cuidados. Os répteis têm que ter alguns cuidados diferenciados, pois são animais que não mantêm a temperatura corporal constante como as aves e os mamíferos. Eles variam a temperatura do corpo deles de acordo com o ambiente. Então, eles precisam de uma energia de aquecimento, algumas luzes próprias que podem substituir a luz solar, e pedras aquecidas para eles ficarem em contato e poderem fazer a digestão dos alimentos.
uma alimentação balanceada, um terrário ou um viveiro adequado para o tipo de espécie, né, onde ele tenha espaço e uma paginação adequada para que ele se sinta confortável, com água, com plantas, de acordo com cada espécie. Cada animal tem sua característica. Uns são mais quietos, outros mais agitados, tem aqueles mais fofinhos, outros nem tanto. Cada um com sua beleza, mas tem aquele que é o ideal para você. Para quem quer ter um animal diferente do cão e gato, né, o mais importante é começar fazendo uma boa pesquisa de como são esses animais que se pretende adotar ou adquirir. Tem animais que são bastante interessantes, mas são muito trabalhosos de se ter. Tem animais que são muito bonitos, mas são difíceis de lidar. Então, sempre a pessoa deve pesquisar bastante, procurar se informar com livros, com internet e também procurando o médico veterinário especialista que vai poder orientar com maior categoria todas as dúvidas das pessoas. Assim como o cão e o gato, os animais exóticos e silvestres também precisam de acompanhamento veterinário. E lembrando da importância da conscientização e respeito à natureza ao adquirir esses animais. Os animais silvestres exóticos, eles devem sempre ser adquiridos em criadores especializados com nota fiscal para que não se contribua para um contrabando, né? Muita gente tem esses animais em casa, foram adquiridos ao longo dos anos e, infelizmente, muitos vêm do tráfico. Hoje em dia, tem criadores especializados que vendem animais com nota fiscal, com documentação, onde você vai ter o prazer de ter um animal que é diferente do cão e do gato, porém você não vai contribuir para a retirada desses animais da natureza. São animais bem diferentes do qual estamos acostumados a ter como pets, não é mesmo? Por isso é fundamental pesquisar bastante antes de adquirir um animal como esse, pois como o doutor disse, eles precisam de cuidados especiais. Bom, vamos para um breve intervalo, mas é rapidinho. Por que os leões têm jubas? Opção A: para impressionar as fêmeas. B: para se proteger do frio. C: para se proteger nas batalhas? Ou opção D: para assustar os inimigos? Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Se você respondeu a opção C, para se proteger nas batalhas, você acertou. Será que você está alimentando de forma correta o seu pet? Veja os mitos e verdades sobre o assunto. Muitas pessoas gostam de oferecer pequenos mimos alimentares aos pets. O problema é o que está por trás dessa boa intenção. A maioria dos donos não sabe que, na verdade, está prejudicando a saúde dos seus companheiros. Isso acontece porque as necessidades nutricionais dos bichos é diferente das nossas. Às vezes as pessoas, sem saberem o que estão fazendo, achando que estão fazendo bem, acabam prejudicando seus pets aí, oferecendo coisas que eles não podem comer, na verdade. Um dos maiores problemas que a má alimentação pode causar nos pets é o sobrepeso, que pode trazer complicações como artrite, artrose, doença de coluna, alteração no fígado, entre outras. Olha, a maior delas que a gente está encontrando hoje na clínica é a obesidade. Tá? A pessoa às vezes oferece uma grande quantidade de alimento
que realmente o animal não precisa. O animal comendo uma ração equilibrada, na dose certa diária para ele, ele consegue absorver toda a quantidade de nutrientes que ele precisa. Muitas pessoas tratam seus pets como gente e acaba dando até doces ao seu animal de estimação. Esse aí parece não gostar muito. Mas será que o chocolate pode prejudicar a saúde do seu amiguinho? Chocolate pode sim intoxicar o cachorro, tá? Ele tem uma substância nele que ela é extremamente tóxica para eles, mas não são todos, tá? A gente tem alguns na clínica que acabam comendo, mas assim, depende da quantidade. Mas realmente o chocolate ele está classificado como uma substância tóxica para cachorro mesmo. A alimentação do pet é diferente em cada fase da vida. Quando ele é filhote, é muito importante alimentar ele de forma adequada, para que ele possa crescer forte e saudável. O cão e o gato, quando nascem, na verdade, eles precisam do leite materno. Depois disso, eles precisam de uma ração equilibrada, que é feita para filhote, que ela vem com algumas substâncias a mais do que um adulto precisa, tá? Depois que ele entra na fase adulta, ele come uma ração até aproximadamente os 7 anos de idade, em média, tá? Vai variar de raça para raça, tá? Depois disso, é uma ração sênior, que ela vem com menos quantidade de substâncias, algumas como cálcio, até para favorecer um pouco a longevidade desses animais. O ideal é sempre estar conversando com o veterinário para pegar uma orientação para cada fase da vida do animal. O certo é dividir as refeições e estabelecer horários para alimentar o seu pet. Geralmente, para filhote, a gente passa 3 vezes ao dia, até pelo metabolismo ser um pouquinho mais acelerado, tá? Mas em média, aí, todos os animais a gente coloca 2 vezes ao dia para comer. Nunca deixar à vontade a ração, sempre ter horário para eles poderem comer essas refeições. Então, uma vez de manhã e uma à noite já é suficiente para eles. Para manter a saúde do seu pet, é bom evitar alguns alimentos que podem ser extremamente tóxicos, como doces, pois contêm substâncias que podem causar a insuficiência hepática. O abacate, ele contém uma substância chamada pecin, que mesmo em quantidades pequenas podem gerar vômito, diarreia e levar à morte. A cebola contém uma substância chamada disulfeto de N-propiol, destrói os glóbulos vermelhos e causa anemia, e pode ser fatal. E cuidado com o miolo da maçã, pois ele contém uma substância chamada cianeto, que mesmo em quantidade pequena pode gerar convulsões, tonturas e dificuldades em respirar. E a nossa comida, será que pode? Comida que a gente come, na verdade, a gente hoje em dia coloca como proibido mesmo para oferecer para esses animais, tá? Porque a gente coloca óleo, coloca sal, isso aí não faz muito bem para o animal, porque a ração já vem totalmente balanceada para isso, tá? Então, a gente hoje na clínica, quando eu vou atender alguém que está com algum cachorrinho que oferece comida, eu falo que o que é proibido mesmo é a nossa comida para eles, a que a gente faz para a gente comer diariamente, tá? Se for optar por dar uma comida caseira e quiser fazer uma comida, a gente ensina a fazer essa comida, tudo certinho, sem óleo, sem sal, para não prejudicar alguns órgãos dos animais, tá? Mas se você quer variar o cardápio do seu amiguinho, o doutor dá algumas dicas. Fruta, legumes a gente pode dar, até a carne de frango, carne de vaca ou até o peixe, a gente pode, até libera na alimentação deles. Lembrando que não é necessário se você dar uma ração adequada para o seu cachorro, uma ração de boa qualidade, tá? Só que tudo feito somente para eles, tá? Então, quando eu falo para eles, é fazer a comida só para o animal, não a comida que a gente come e oferecer para eles. Muitas pessoas acreditam que estão dando um super presente ao cachorro quando oferecem os ossos do fim da refeição. Temos um aviso: se você é uma dessas pessoas, tome muito cuidado. O cachorro não pode comer o osso, tá? O principal é o osso de frango, que faz muito mal, porque o osso de frango ele solta algumas pontas durante a mastigação do animal e ele pode perfurar alguns órgãos, tá? O osso bovino também tem alguns, o pessoal dá bastante osso de costela. Também não é muito bom oferecer para o animal porque ele fica muito lacerado, muito moído e ele pode formar um tampão no intestino, levando o animal a uma obstrução. E para você que não resiste ao olhar de pidão do seu pet, o doutor dá uma dica. Quem põe esse vício nele somos nós mesmos que acaba oferecendo para ele o alimento ali na hora que a gente está comendo e ele acaba vendo que ali naquela hora ali é a hora que tem coisa boa na mesa. Se a pessoa sente necessidade de oferecer esse tipo de coisa para o animal, a gente indica aqui colocar uma raçãozinha ou algum petisco feito para eles mesmo do lado da mesa. E conforme a pessoa está comendo, vai dando os petisquinhos para ele ali ou até as bolotinhas de ração. A alimentação correta do seu pet é fundamental para que ele possa viver por muito tempo e com muita saúde.
Apesar de serem tratados como membros da família, temos que lembrar que eles não são humanos e o que é bom para a gente pode não ser tão bom para eles. Gente, sempre seguir a orientação do veterinário. Ao adquirir um animal, converse com o veterinário, ele vai saber realmente o que seu animal precisa, qual fase da vida que ele se encontra, o que ele pode comer e não pode. E hoje em dia, a parte nutricional de animal está muito bem equilibrada e tem muito produto no mercado, até para animais que têm alguma patologia, doença cardíaca, doenças renais. Então já existe alimento adequado para todas essas fases. Então o ideal é sempre estar conversando com o veterinário para ele poder traçar aí a melhor nutrição para o seu animal. Então, muito cuidado ao alimentar o seu pet para não comprometer a saúde dele. E você já deve ter se perguntado por que as vacas comem capim e engordam? Veja agora qual o motivo. Você já se perguntou como as vacas conseguem ser tão gordas comendo apenas pasto? O gado bovino é uma espécie ruminante que tem um sistema digestivo preparado para comer e digerir apenas vegetais. As vacas comem uma quantidade muito grande de mato e capim e passam boa parte do dia mastigando o alimento. Os animais têm 3 pré-estômagos, também chamados de retículo, rumen e omaso. Nesses órgãos, a grama passa por um processo de fermentação que contribui para a digestão dos alimentos fibrosos. Esses animais também têm a ajuda de bactérias, protozoários e fungos para digerir os alimentos que consomem durante o dia. Nesse processo, o animal consegue extrair toda a energia e os nutrientes que necessita dos vegetais, o que torna mais fácil a atividade de engorda do gado. Comendo apenas capim, as vacas conseguem alcançar uma marca de até 500 quilos. Assim, é possível afirmar que a vaca engorda comendo apenas mato, porque seu sistema digestivo e o seu organismo são preparados para isso. Bom, vamos dar uma pausa, mas é rapidinho, já já estamos de volta. Qual animal terrestre é mais barulhento? Opção A, javali. B, porco. C, hiena. Ou D, búzio. De onde vem a água que você dá banho no seu filho? Pense nisso. De onde vem a sua água? Você sabe qual é a resposta? Se você respondeu a opção D, búzio, acertou. Ultimamente, os animais têm sido cada vez mais reconhecidos por ajudar na nossa saúde, seja na forma de carinho, atenção, companhia e até mesmo terapia. Confira! Cada vez mais, os animais estão sendo reconhecidos por ajudar na saúde do homem. O equino é um bom exemplo. Andar a cavalo para muita gente é só uma diversão, mas ele pode ser ainda mais útil. Para ficar em cima dele, por exemplo, é preciso ter equilíbrio. Segurar as rédeas é um treino para a postura. Até mesmo o contato com o animal já é de grande valia. São movimentos simples assim que ajudam na recuperação de pacientes, conhecida como ecoterapia. O cavalo ele acompanha uma marcha parecida e similar ao que o ser humano anda, o movimento escapular, que a gente fala. Porque quando a gente anda, a gente caminha e balança os braços. E o cavalo ele troca os passos parecido com a marcha humana. Então, por isso que ele tem a condição de dar o estímulo ao ser humano. Porque o ser humano que tem a condição deficiente, ele não tem, às vezes, a condição de marcha, nem condição de equilíbrio de nada. É onde o cavalo proporciona isso a ele. Não existe uma raça própria para este trabalho, e muito menos um cavalo perfeitamente ideal. Apenas algumas características básicas devem ser levadas em consideração quando for feita a escolha do animal. Ele precisa ser dócil, ele precisa se enquadrar em dois ou três tipos de passo e a torção que o cavalo tem quando ele anda, para que isso dê estímulo ao praticante. Os cavalos necessitam de cuidados como higiene, alimentação e vacinação periódica,
além de um treinamento especial para realizar o trabalho de forma segura e benéfica. Esses cavalos são acompanhados periodicamente, eles ficam em cocheira 2 dias, ficam 3 dias no pasto, em soltura para desestressar, eles têm alimentação balanceada, eles têm acompanhamento veterinário, tá? E a gente dá a melhor condição que a gente pode dar para eles. A Ecotan, em Americana, realiza esse trabalho há 12 anos. É formada por uma equipe de voluntários em um local cedido pela prefeitura. Lá, eles atendem qualquer pessoa que tenha algum tipo de deficiência. A nossa equipe hoje aqui dentro da Ecotan, ela é formada por profissionais voluntários. Então a gente tem desde fisioterapeuta, a gente tem psicólogo, pedagogo, pessoas de outras áreas também, mas desde que tenham um comprometimento de estar aqui todos os sábados na parte da manhã. Para iniciar a ecoterapia, não existe uma idade específica, mas é fundamental ter o encaminhamento de um médico. Para dar início, os pais ou o responsável tem que vir procurar a associação, e aí nós vamos dar um material, né? A gente vai dar uns informativos, e aí o médico vai ter que fazer o preenchimento desse material e nos encaminhar de volta. Então a gente vai ter que precisar sempre da autorização médica para dar início, mesmo sendo uma criança ou uma pessoa já adulta. Normalmente, as sessões são individuais e tem um tempo médio de 30 minutos cada. O tratamento não tem uma duração específica, tudo vai depender da evolução e do diagnóstico de cada paciente. Os benefícios que a ecoterapia traz ao praticante são inúmeros. Os benefícios hoje a gente percebe desde a melhora de postura, coordenação motora, autoestima, porque muitas vezes fica dentro de casa, não sai, então ele começa a sair. É questão de superação de fobias, porque ser o cavalo, um animal tão grande, e aí do nada ele vê que ele consegue ficar. E o que a gente escuta muito das crianças é assim: esse é o meu cavalo, esse é o meu bicho, né? Então eles ficam muito felizes por causa disso. Laís tem paralisia cerebral, consequência de uma gestação gemilar que causou sequela na coordenação motora. Já faz a ecoterapia há 4 anos e desde então vem tendo grandes resultados. A articulação, coordenação motora, num desenvolvimento de marcha, né? Que é comparado a marcha do cavalo com a do ser humano. Então tem favorecido bastante essa parte para a Laís. Samuel tem 8 anos, é hiperativo e tem um baixo grau de autismo. Faz a terapia há 4 meses, mas os resultados já são bem visíveis. Ele está ficando assim mais calmo, que ele era bem mais agitado, né? Está ficando mais calmo, mais tranquilo. Sim, as pernas dele que eram um pouquinho mais travadas, assim, para correr, fazer um pouco de exercício, já está bem mais leve. A Ecotan é uma associação sem fins lucrativos. O projeto se mantém através de doações. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Hoje a gente tem 8 cavalos, esses 8 cavalos a gente tem que manter eles, então por isso que a gente depende muito de doação, porque cada atendimento a gente tem que pensar numa manta adaptada e equipamentos adaptados para esse praticante, que é o nome que a gente dá para quem inicia o atendimento. E o cavalo, ele é um animal que precisa de uma certa atenção, né? Então a gente tem os gastos tanto com o veterinário quanto com a alimentação dele. Então por isso que a gente sempre está fazendo eventos, a gente está tentando divulgar. E assim, o benefício que a ecoterapia traz, ele é muito grande. Por isso que a gente sempre busca para um pai ou para uma mãe que está em casa e não conhece essa terapia, venha nos conhecer. Porque os resultados que a gente está conseguindo e conquistando aqui dentro está sendo muito grande, principalmente das crianças, tanto com síndrome de Down, tanto com paralisia cerebral, tanto pessoas que tiveram AVC, a gente está tendo, e autismo. A gente tem uma pessoa que é autista, adulto, que ele segue sozinho já com o cavalo. Ele que faz toda a parte, não precisa mais de ninguém estar acompanhando ele. Os resultados não aparecem logo nas primeiras sessões. É preciso ter paciência. Uma nova forma de ver a vida e enfrentar a doença. A ecoterapia contribui para que os praticantes consigam vencer a diversidade nas escolas e sociedade, os preparam para a conquista, ganham equilíbrio de si próprios, se adaptando a novos desafios, se tornam pessoas autoconfiantes e com grande autoestima. Com isso, fica bem claro que os animais são essenciais em nossas vidas. Somos de espécies diferentes, mas juntos podemos ser muito melhores.
Viver em harmonia com a natureza é colaborar com a vida. É muito bacana o trabalho que eles desenvolvem e quem quiser participar, seja como voluntário, praticante ou fazendo uma doação, o site e o telefone aparecem aqui no seu vídeo. Você sabe como o camaleão muda de cor? Olha que interessante! Conhecidos principalmente pela sua capacidade de mudar de cor, os camaleões fazem parte das espécies de répteis. São cerca de 80 espécies diferentes já catalogadas, mas é na África, mais precisamente na ilha de Madagascar, que a maioria vive. Estima-se que 59 existentes apenas por lá. Geralmente, esse animal pode comer de tudo. Algumas espécies são carnívoras, comem insetos, vermes, pequenos répteis e outras são vegetarianas. Com sua língua comprida e veloz, eles arremessam em direção da presa. Mas falando da sua capacidade de mudar de cor, o camaleão consegue produzir esse fenômeno porque ele tem células especiais que têm pigmentos. Essas células se encontram em camadas sob a pele externa e são chamadas de cromatóforos, que são ativadas por uma mensagem no cérebro. Uma vez ativados, esses pigmentos se misturam como uma pintura. A mudança de cor se dá através da luz, da temperatura ou mesmo do humor do animal, podendo ser uma forma de se camuflar para capturar insetos e não ser visto por seus predadores, e até mesmo para se comunicar com seus semelhantes. A natureza é perfeita, não é mesmo? E a cada programa vamos trazer mais curiosidades sobre o mundo animal. Bom, galera, eu tenho um recado muito importante. Se você perdeu o seu bichinho de estimação, mande fotos e informações dele para o nosso e-mail. Anunciaremos aqui e vamos tentar ajudar você a encontrar o seu amiguinho. E o nosso programa chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia e aguardo você no próximo domingo às 3h05 da tarde. Um grande beijo, tchau!